Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós fomos privilegiados por Deus por termos a oportunidade de abrirmos o acampamento. O coração de Jesus bate forte por você, cujo tema é: Eu vos consolarei em todas as vossas aflições, com essas leituras da sexta-feira, da 9ª semana do tempo comum. Eu começo pelo Evangelho. É o capítulo 12 do Evangelho de São Marcos. Nos dias anteriores, nós temos visto como Jesus tem sido questionado pelos grandes. São os sacerdotes, são os líderes do povo judeu que questionam Jesus, que lhe apontam o dedo e colocam Jesus contra a parede. Até aqui, nesses dias, o Evangelho que ontem foi omitido pela celebração à solenidade de Corpus Christi, o evangelho de ontem seria aquele que chega um homem e pergunta para Jesus: e aí, qual é o maior mandamento? Nesses dias, nós ouvimos aquele outro evangelho que perguntaram para Jesus: e aí? A lei diz que a gente tem que pagar o imposto, a gente deve ou não pagar o imposto a César? Encurralando Jesus na parede, em todo o tempo. Agora é diferente. No capítulo 12 é Jesus quem faz uma pergunta. Olha a pergunta de Jesus: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? E aí Jesus cita o Salmo 109, quando diz que o próprio Davi, naquele salmo, diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. E aí Jesus dá o ensinamento. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? Jesus mostra, e Marcos é catedrático nisso, Jesus mostra-se como filho de Deus. Se você abre o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar já essa definição. Marcos começa o seu evangelho assim: início do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Depois, quando Jesus morre na cruz, e foi este o evangelho, foi de Marcos que nós lemos no domingo de Ramos neste ano, ouvimos da boca do centurião: verdadeiramente, este era o filho de Deus. Marcos está querendo mostrar para mim e para você que ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. De modo algum, Jesus tira a realidade da profecia da profecia messiânica, da linhagem de Davi, de que o Messias, de acordo com a profecia de Natã, no capítulo 2, aliás, no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, que dizia que viria um descendente de Davi, que herdaria o trono, e esse trono já não teria fim. Jesus não tira isso, mas Jesus eleva, ele mostra que o seu reinado é diferente. E ele revela algo sublime, ele é filho de Deus. Ele é muito maior que Davi. E veja, o grande Davi, o rei Davi. Jesus é maior, ele é filho de Deus. E que graça poder começar este acampamento
meditando nessa realidade. Nosso Senhor, aquele cujo lado foi aberto na cruz e do seu lado aberto jorrou sangue e água. Aquele cujo coração continua aberto para mim e para você, é filho de Deus. Só que não é filho de Deus assim no sentido de que, bom, Deus Pai é o poderoso, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo é o poderoso, o Espírito Santo é o poderosinho. Não há uma hierarquia na Trindade. Jesus Cristo é filho de Deus, é no sentido assim de que, como alguém, no geral a mãe fala isso, né? Ei, você é filho do seu pai mesmo, hein? Tipo, é escritinho pai, né? Daquele jeito, podia ter sido diferente. Seu pai escritinho. Jesus é filho de Deus nesse sentido também. Ele é, mas não simplesmente que parece com o Pai. Ele é um com o Pai. Ele e o Pai são um. E claro, com o Espírito Santo, nós refletimos há poucos dias na solenidade da Santíssima Trindade. Jesus Cristo é Deus. E quando se diz filho de Deus, significa justamente isso. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. O Senhor, aquele que assumiu a condição humana, Jesus que trabalhou com mãos humanas, que caminhou entre nós, Jesus, aquele Jesus que pensou com pensamento humano, aquele Jesus que amou com a afetividade humana, é Deus, é Deus. Gente, Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, Jesus, sim, poderoso com o Pai e com o Espírito Santo, se despe da sua divindade, sem deixar de ser Deus, assume a condição humana, vive como nós, viveu a nossa história, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, não pecou, mas passou por provações. Qual é mesmo o tema do nosso acampamento? Eu vos consolarei em todas as vossas aflições. Eu vos consolarei em todas as vossas aflições. Gente, Ele pode nos consolar. E Ele nos consola não como um Deus distante que não conhece a realidade humana. Não, ao contrário. Ele sabe o que nós vivemos. Ele entende. Tivemos aqui, né, entre as intenções, celebrando anos de matrimônio, alguns que se casaram há poucos dias, um casal que está com 6 dias de matrimônio, está passando lua de mel aqui na Canção Nova. Gente, Deus entende também, nosso Senhor Jesus entende também da nossa realidade familiar. E aí nas aflições que nós passamos entre família, nas dificuldades que nós passamos com os nossos amigos, nós podemos recorrer a Deus. E o Deus ao qual nós recorremos não é um Deus distante, não é um Deus que não nos conhece, ao contrário. Ele sabe, Ele conhece a nossa realidade, por isso é capaz de se compadecer do seu povo. Um Deus fiel, um Deus cujo coração aberto, transpassado, rasgado de amor, exclama para mim e para você: filho, coragem, filha, coragem, não tenha medo, eu estou com você, e eu vos consolarei, eu te consolarei em todas as aflições. Gente, Ele entende de aflição. Crucificado. Antes, sinal de maldição. Agora, sinal de vitória. O que ainda é maldição na sua casa? Qual é a pessoa dentro da sua casa que você olha e fala: meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? E você acha que é castigo de Deus? Eu vos consolarei em todas as vossas aflições. Uma pessoa me perguntava na quinta-feira agora, Corpus Christi, no confessionário, ela falou assim: padre, eu tenho jeito? Aí tinha um crucifixo sobre a mesa, eu mostrei para ela e disse: olha que crucificado, teve jeito para a cruz? Como não vai ter jeito para a sua vida? Isto que era sinal de condenação, porque o Filho de Deus assumiu a nossa condição e foi lá, com uma carne humana, sangue humano, derramou ao mesmo tempo puríssimo, vítima sem mancha,
Cordeiro imolado, se entregou por nós. O Pai deu jeito para a cruz, agora é sinal de vitória. Como não vai ter jeito para a sua vida? Só que enquanto não se resolveu ainda o seu problema, enquanto você está na aflição, você pode confiar em Deus. Você pode manter-se na confiança ao Senhor que não nos abandona. Vejamos que no finalzinho do Evangelho, o último versículo, a segunda parte do último versículo diz: e uma grande multidão o escutava com prazer. Quando ouviam Jesus, descobriam-se amados pelo Pai. Quando escutavam as palavras de Jesus, eles eram tocados e eram envolvidos e eram aproximados do coração dele. Eu preciso dizer para você, não se preocupe agora com os seus pecados, porque há pessoas que ficam tão fixadas, se fixam tanto no pecado e dizem: eu acho que não vai ter jeito para mim e para o meu coração. Mas tem jeito. O coração dele está aberto para os pecadores. Tem pecador aí? Então está aberto para você. Se o coração de Jesus bate forte por você e por mim, irmão, irmã, não é porque nós somos já puros, não é porque já estamos plenos, tão cheios de Deus que já não temos pecado, não é isso. O coração de Jesus bate forte por mim e por você, porque Ele nos ama, Ele entende a nossa realidade, claro, não quer nos deixar caídos, não quer nos deixar prostrados no pecado, na cegueira que nos traz o pecado, ao contrário, quer nos devolver vida, nos levantar, nos colocar para frente, mas ao mesmo tempo Ele entende, e por isso nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos nos aproximar dEle, e esta devoção não é só para os apóstolos, para os membros do apostolado do Sagrado Coração, não. Estão vendo algumas pessoas aqui com a fitinha vermelha? Parabéns, que bom, que bonito, mas é para todos nós. Para vocês sim, não estou tirando não, viu? Mas é também para mim e para você, filho de Deus, filho amado. Gente, em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos do Pai. Nós fomos agora comprados para que nós agora possamos chamá-lo de Pai. Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Nós podemos chegar a Ele. Primeira leitura que nós ouvimos é tirada do livro de Tobias. Nós estamos lendo desde segunda-feira, né? O livro de Tobias, e temos visto Tobit, este homem temente a Deus, um homem que vive a palavra de Deus, vive os mandamentos do Senhor. Ele era um bom judeu, ele era aquele típico judeu que vivia bem a caridade, a esmola, era um homem generoso, dava de si e também do que tinha. Mas Tobit também era um homem de oração, de muita oração, um homem que se aproximava de Deus. Eu posso dizer hoje, né, que se aproximava do coração de Deus em todo o tempo, também nas aflições dele. Tobit era um homem de jejum, era um homem que rezava com o corpo, rezava com o coração, rezava nas suas práticas diárias, em meio às pessoas com quem vivia. Só que eu não sei se você foi à missa esses dias todos, se você acompanhou a liturgia da palavra, ou se você conhece o livro de Tobias. Se não, fica aqui a recomendação, você pode lê-lo. Tobit chega em casa, depois de ter feito caridade, sepultou um morto, deixou o seu alimento ali, foi lá fazer caridade, foi criticado pelo povo porque de novo estava sepultando um morto. Ele já tinha sido criticado por conta disso e estava de novo sepultando um morto. Tobit senta em casa. Aí, gente, olha que beleza, tinha uns passarinhos, uns pardais acima do lugar onde ele deitou. Estava ali, calor, descoberto, né? Dizia que estava calor, então ele estava com o rosto descoberto. De repente, o passarinho fez serviço inadequado nos olhos de Tobit.
Eu lembrei do Padre Léo quando eu estava lendo essa leitura. O Padre Léo uma vez falou assim: ainda bem que vaca não voa, né? O pardalzinho fez esse estrago. Gente, por conta disso o Tobit ficou cego. A gente tá rindo, né? Mas olha a tragédia. Isso aí, pimenta nos olhos do outro é refresco, né? Aqui no caso não é pimenta, é outra coisa, né? Servicinho de pardal nos olhos do outro é refresco, né, bonitinho? Tobit fica cego. E ele procura médicos e procura, mas a ponto de ficar completamente cego. Primeiro eram umas manchas brancas e depois ele fica completamente cego. E aí ele tem já dificuldades em casa com sua esposa. Uma pequena discussão ali, porque a esposa ganhou um cabrito dos patrões. Aí ele acha que o cabrito é roubado. E quando nos cega a visão, as coisas saem do nosso plano, do nosso projeto, a gente começa a cutucar o outro, achar defeito nos outros, desconfiar tanto dos outros. E aponta os erros. Mesmo quando nós somos tão tementes a Deus, nós corremos o risco destes pecados. Por conta disso, a mulher dele, está na mesma linha das palavras, né? Se enfezou, se enfezou, e apontou o dedo para ele também. Onde, Tobit, estão as suas esmolas, hein? Bem sei onde estão. Como quem diz, você é um homem tão caridoso, você não é tão bom, está aí sofrendo agora. Cadê? Cadê sua reza? Cadê você que vai lá na Canção Nova, reza e reza? Está aí sofrendo. Já ouviu isso? Vai lá, toda primeira sexta do mês, reza a Jesus, Sagrado Coração, e está aí sofrendo. Vai à missa todo domingo com um bom católico, e está aí passando por dificuldade. Cadê sua oração? Cadê sua caridade? Bem se vê. Entretanto, Tobit nos ensina, ele pode continuar esperando em Deus. Quando é criticado até pela pessoa que é mais íntima dele, a sua esposa, ele recorre à oração. Tobit vai rezar e mostra para Deus a sua angústia. O Papa Bento XVI, na encíclica Spe Salvi, Salvos pela Esperança, nos diz que o primeiro lugar da aprendizagem da esperança é a oração. Porque quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando eu já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém a Deus, eu sempre posso falar. Tobit vai falar com Deus. Ele começa louvando a misericórdia de Deus, mas aí ele expõe o seu coração machucado, o seu coração ferido, e diz: Senhor, olha a minha angústia, olha as injúrias que eu estou passando. Gente, ele chega a pedir a morte, tamanha angústia do coração dele. Mas não deixa de confiar em Deus. E nos ensina. Está na aflição? Qual é mesmo o tema do nosso acampamento? Eu vos consolarei em todas as vossas aflições. Então, eu e você precisamos nos aproximar de Deus também nas nossas aflições. Não é só quando a gente chega num lugar assim como esse, no Santuário do Pai das Misericórdias. A gente encontra pessoas assim, bonitinhas, cheirosinhas, tomou banho para vir para a missa, acampamento na Canção Nova, você diz: vem louvar, encher este lugar de glória. Só que a sua oração e o seu louvor precisa continuar. Mesmo na aflição, aproximar-se do coração de Deus, também na aflição, sabendo que Ele me escuta. Gente, Tobias não viu o resultado da sua oração ali no estalar de dedos, não. Ele não viu o seu problema ser solucionado como mágica, porque Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com corações. Deus respeita a sua liberdade, Deus respeita o teu coração, e se eu e você não o abrimos, Ele vai se deter na porta a bater. E aí há um mistério também, porque Deus, na sua liberdade, atua não segundo a minha lógica humana, segundo o meu modo de compreender. E há pessoas que erroneamente imaginam isso, né? Você está sofrendo, é porque você pecou. Você está sofrendo,
é porque você não está contribuindo com a igreja. Vem para cá, pare de sofrer. Vem para cá. Deus vai multiplicar sua grana. Põe umas moedinhas. Não, faz um empréstimo e põe tudo aqui, que Deus vai te dar muito. Você vai ter uma casa, você vai prosperar. Ah, você não é abençoado não, porque está sofrendo. Gente, pelo amor de Deus, não é isso não. O Deus que nos é apresentado em Jesus Cristo é o Deus que assume o sofrimento, mas que diz: coragem, eu venci o mundo. Não é o Deus que para no sofrimento, mas um Deus que passa pelo sofrimento, porque o sofrimento ele é inerente ao ser humano. Todos nós sofremos e passamos por momentos de tribulação, mas a diferença está aí como sofrer. Jesus ensinou-nos o caminho. Homem, Deus mostrou para mim e para você que o caminho que nos leva ao Pai passa pelo sofrimento, mas não para nele. Ele venceu o mundo. E no Apocalipse nos diz o Senhor que no reino dele ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Então a palavra de Deus, mutatis mutandis, né? Quer dizer para mim e para você hoje: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Eu vos consolarei em todas as vossas aflições. A leitura de hoje começa falando-nos acerca de Sara, a esposa de Tobit, que estava sentada. E esse estar sentado é uma condição de alguém que não está ativa, está ali sentado, esperando. Como você agora está sentado, recebendo da palavra. E ela estava ali sentada, olhando para o caminho, observando atentamente, esperando o seu filho, nunca que chega. Ela brigou com Tobit, quando Tobit deixou Tobias, o filho dele, ir. E ela ainda reclama: meu filho, você deixou que o meu filho fosse. Agora, quando ela percebe que o seu filho se aproxima, ela corre e disse ao pai: teu filho voltou. Antes era meu filho, agora é teu. Gente, a volta de Tobit, o cumprimento da promessa de Deus, une os corações familiares, os corações da família. Deus é o Deus de concórdia. E a palavra começa a se transformar, porque Deus tem um tempo para cada coisa. E aí, Tobias está voltando junto com o anjo Rafael, o arcanjo Rafael. O arcanjo diz assim: eu estou certo de que os olhos do seu pai se lhe abrirão. Aplica nos olhos dele o fel do peixe. O remédio fará com que as manchas brancas se contraiam e se desprendam dos teus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e enxergará a luz. Aí Ana corre, Ana abraça o seu filho, como uma mãe feliz de ver o filho de volta. E ela diz: Senhor, agora pode deixar a sua serva partir, porque eu tenho de volta o meu filho. Imaginei que eu nunca mais fosse vê-lo. Nesse meio tempo, gente, Tobit, lembra? Ele ainda está cego. Ele rezava mesmo sem ver. Ele confiava em Deus mesmo sem enxergar ainda. Agora, quando escuta dizer que o seu filho volta, gente, ele se levanta e mesmo na cegueira vai tropeçando, atravessa a porta do pátio e vai encontrar o seu filho. Deus quer você perto do coração dele. Ainda que você venha tropeçando, vem para Deus. Ainda que você não consiga caminhar firmemente, vem para Deus. O coração dele está aberto para mim e para você. Vem filho, vem. Tobit faz isso. Tobit levanta-se tropeçando, atravessa a porta do pátio. Tobias pega o fel do peixe, olha nos olhos do pai, sopra os olhos do pai e diz: confiança, pai. E aqui está uma palavra-chave para este acampamento: confiança. Eu e você precisamos confiar, ainda que não estejamos enxergando. Eu e você
podemos confiar, ainda que não estejamos ainda caminhando plenamente. O filho derrama o fel do peixe nos olhos do pai, esfregou, e olha que lindo. Então Tobit, depois disso, caiu-lhe ao pescoço, chorando e dizendo: eu vejo meu filho, luz dos meus olhos. E acrescentou: bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome. Gente, aquele homem prorrompe num louvor de um homem que contempla a glória de Deus. Veja, antes ele rezava na aflição, agora ele reza na bonança também. E ele louva a Deus, e ele bendiz a Deus, e ele bendiz a Deus, ele não se cansa. Eu e você, porque confiamos em Deus, precisamos também trazer de volta para os nossos lábios o louvor. Povo cristão, voltemos a louvar, voltemos a trazer nos nossos lábios as palavras de gratidão a Deus. Tobit, corre. O louvor nos faz caminhar velozmente. Ele corre na cidade ao encontro da sua nora, que agora chega, Sara, que também foi liberta por graça de Deus. E veja só, vendo-os andar a passos largos e com tanta firmeza, sem que ninguém o conduzisse pela mão, os ninivitas se admiraram. E diante deles, Tobit fez o quê? Louvava e bendizia a Deus. Se você confia em Deus, vai chegar um momento em que eu e você caminharemos também, a passos firmes, a passos largos, e as pessoas virão a nós e dirão assim: eita, não era você que ficava caído? Não era você o cego? O que te aconteceu? E eu e você poderemos dizer assim: eu mantive a minha confiança no Senhor, que me consola em todas as aflições. Ele me consolou, Ele me ouviu, e agora eu caminho, e eu caminho firmemente, certo de que há um Deus comigo. Agora eu vejo a Deus, mas antes, na cegueira, eu o via com o meu coração e por isso não deixava de clamar a Ele. E aqui eu faço uma comparação, um paralelo, né? Não vou entrar no mérito de remédio, quanto ao fel do peixe, mas é significativo para nós cristãos nos lembrar que o peixe foi depois um dos símbolos do cristianismo. Porque os cristãos, os primeiros cristãos que eram perseguidos, eles tinham um código para se dizer cristãos. Eles tinham uma frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E as iniciais disso em grego formava uma palavra ictus, e ictus em grego é justamente peixe. Então às vezes eles faziam sinaizinhos de peixe. Nas catacumbas dos primeiros cristãos tinha lá o sinalzinho de peixe para dizer assim: ele é cristão, e é um código só nosso. E qual é o código? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E aí nós voltamos ao Evangelho. Ele é filho de Davi e é filho de Deus. Filho de Deus. O que vai nos curar da nossa cegueira é nos recordarmos do fel, do sofrimento, da amargura do Senhor. Aquilo que o Senhor sofreu por nós. Lhe dão por bebida vinho misturado com fel. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, versículo 34. A amargura de Jesus na cruz abriu os nossos olhos. Senhor, eu quero te pedir agora sobre estes meus irmãos e irmãs aqui presentes, mas também sobre aqueles que nos acompanham através das ondas do rádio, acompanham esta gravação, aqueles que nos acompanham através do sistema Canção Nova de comunicação, seja por TV, por internet. Senhor, nós fomos salvos da nossa cegueira e agora podemos caminhar graças ao fel que o Senhor assumiu. Sim, o Senhor assumiu a dor do nosso pecado.
E na cruz teve o seu coração aberto, transpassado, que permanece aberto, para que nós nos acheguemos com confiança. Então, Senhor, eu te peço, põe sobre estes meus irmãos e irmãs o teu sangue redentor, sinal da sua vitória. Sim, Jesus, o teu sangue redentor agora nos lave. Senhor, que o teu sangue redentor supere agora o fel, a dor, as aflições, Senhor, que temos sofrido por conta dos pecados dos outros ou dos nossos pecados, porque nós nos fixamos no pecado e não caminhamos. Senhor, faze-nos perceber que o teu amor continua, é permanente em nossa vida, mesmo quando estamos no pecado, para que, alcançados por este amor misericordioso, por este coração que bate forte por mim, eu me levante do meu pecado, Senhor, e corra também, como correu Tobit. Senhor, eu quero correr para o teu louvor. Senhor, eu quero, a partir do Senhor que, sendo Deus, assumiu a nossa humanidade, eu quero, Senhor, assumir que eu também sou teu filho. E diga isso você aqui no santuário: eu também sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, Senhor. Recebe-me no teu coração. Põe, Senhor, sobre as dores da minha vida o teu sangue redentor. Derrama, Senhor, sobre as minhas chagas, sobre as minhas feridas, o teu sangue libertador. Tu és o Filho de Deus, e eu assumo isso em minha vida, Senhor. Eu não quero mais caminhar como cego. Ao contrário, eu quero caminhar na visão da fé, como quem vê o invisível. Mesmo que me chamem de louco, Senhor, mesmo que me chamem de alienado, porque eu estou confiando no Senhor, eu reconheço, Senhor, quem confia em Ti não é alienado, porque tem agora a consciência plena de que a realidade não é tudo aquilo que se vê, mas a realidade está além. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu sangue derramado por nós na cruz. Diga isso: obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos glorificamos, porque nos resgatastes. De fato, Tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus, és o nosso Salvador, és o meu Salvador. Sim, Jesus, o teu coração bate forte por mim, claro, bate forte por nós todos, porque nos amas e não rejeitas a ninguém, mas bates forte por mim. Individualmente me escolhestes e não me rejeitastes. Juntos? Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus me vê, Deus me vê, não é indiferente a minha dor. Deus me entende, quer me envolver de amor. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer me fazer feliz. Ele quer me fazer. Solta sua voz para cantar. Tem muitos
pra mim. Basta saber. Toma posse disso, cante mais forte. Ele quer me fazer. Tem muitos planos e sonhos. Acredita nisso. Basta confiar, saber esperar. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Basta confiar, saber e Ele. Quero ouvir você. Basta confiar, saber. CançãoNovaPlay.com. Assine já!